Estamos aqui mais uma vez na sequência do livro Nosso Lar, né? Pelo nosso querido Chico Xavier, esse médium maravilhoso que vem trazer tantas informações para nós a respeito da nossa vida na Terra e também do nosso futuro, né? Que será o plano dos espíritos, o mundo dos espíritos. E o nosso querido espírito André Luiz. Então, o médium espetacular, que é o Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, e o espírito André Luiz. Hoje estamos no capítulo 10, né, que se trata no Bosque das Águas. O capítulo anterior nós falamos da alimentação, estão lembrados? Então, nesse capítulo foi falado a respeito do que os espíritos comem. E não é uma coisa interessante, porque a gente acha que espírito não precisa alimentar. Realmente, se a gente for ver a questão do perispírito, que foi falado aqui, porque o corpo físico a gente não tem mais. Depois que parte daqui, né? Estamos com o corpo perispirítico. E o perispírito, nós sabemos que é feito transformações na região gástrica ao desencarnar. Tanto a região genésica como a região gástrica. Então, os espíritos operam nesses centros vitais e quando nós desencarnamos não temos essa necessidade da comida densa como na Terra. Agora, isso que eu quero que hoje nós possamos observar, por que o André Luiz relata, né, porque esse capítulo aqui é uma sequência da alimentação. Porque a água, que ele vai falar aqui hoje, o Bosque das Águas, né, ela tem duas funções no plano espiritual. Ela é importantíssima, como na Terra. Quem é que vive sem água, hein, gente? Ninguém. Não tem condição. Ninguém. A gente vive sem outras coisas, mas sem água, impossível. A vida não se perpetua sem água. Agora, no plano espiritual, eles falam que a água é quase tudo para eles. É o que nós vamos ver nesse capítulo. Então, interessante, tem água aqui, tem água lá. Tem edifícios aqui, tem edifícios lá. Tem natureza aqui, como tem natureza lá. E o André Luiz relata que tudo lá é de uma exuberância, de um prodígio extraordinário. Ele ficou encantado quando ele soube que ele já estava desencarnado e que ele participava daquela vida exuberante. Então fica um recado, como o nosso irmão falou aqui, servindo de alerta para todos nós, que a vida prossegue em abundância após a morte do corpo físico. Isso nós temos que deixar bem claro. Então ninguém acaba a existência, porque o corpo físico vai ser sepultado, mas o espírito continua, a vida prossegue em exuberância, em outro tipo de matéria. Então isso é que nós estamos querendo chamar a atenção, que está por detrás da letra. Os espíritos estão falando aqui que existem matérias no plano espiritual. Água é matéria ou não? Sim. É um tipo de matéria. Então essa parede aqui é matéria? É. Né? Essa mesa é matéria? Essas cadeiras são matéria? O nosso corpo é matéria? É. Então o espírito é uma coisa, a matéria é outra. É isso que ele quer dizer aqui nesse capítulo. Nas entrelinhas. E nós vamos ver no livro dos Espíritos e no livro dos Médiuns que toda matéria vem de um elemento primitivo. Então tem um elemento que é o fluido cósmico universal e todo tipo de matéria, tudo que nós conhecemos são transformações desse fluido. Tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então a matéria, ela é única. Ela é a primitiva.
E dali deriva todo tipo de coisas, de matéria que nós conhecemos. Isso tem que ficar bem claro. Então tem matéria aqui, tem matéria lá. Tem água aqui, tem água lá. Então hoje ele vai falar da importância da água. E como o último capítulo foi sobre a alimentação, ele prossegue no mesmo ritmo. Porque um capítulo está em sintonia com o outro. A água serve para quê? Para alimentação, no plano espiritual, alimentação. Vou pôr assim para não precisar escrever tudo. E aqui como remédio, lá no plano espiritual. Olha a importância da água. Então, os espíritos se alimentam da água. Na água é depositado porque ela é uma... Ela é uma... Como é que chama? Ela é uma grande... Ai, fugiu a palavra. Ela é uma grande atrativa dos fluidos. Não existe aqui água fluídica? Aqui, ó, no centro. Não tem água fluidificada? E o que é depositado aqui? Fluidos. Para quê? Para nós bebermos para quê? Matar a sede. Matar a sede, para curar. Olha lá o remédio. Entendeu? Mas a água não foi fluidificada para mim. Foi fluidificada para todos. Exatamente, ela tem a propriedade de ser para todos, como tem a propriedade de ser para particular. Por isso que muita gente traz a garrafinha com o nome dele. É isso? Então essa água aqui não é questão de misticismo, não. Ela significa um meio, né, um veículo onde são depositados fluidos. Quem deposita esses fluidos magnéticos? O encarnado e o desencarnado. Hoje nós vamos ver que a água, ela serve tanto para carregar fluidos positivos quanto fluidos negativos. Então, nesse capítulo aqui, ele vai falar assim, qual tipo de carga mental existe dentro do nosso lar? Okay? É isso que ele vai falar aí. Que tipo de energias nós estamos utilizando dentro do nosso lar que vão ser direcionadas para a água? Isso é importante, vai ser falado aqui hoje. Então tem muitos ensinamentos profundos que nós estamos aprendendo devagarinho, como uma construção que é feita passo a passo, devagar, lenta e gradativamente, tá certo? Então isso é que nós vamos falar, e depois daqui a pouco nós vamos falar da matéria, que é importante a gente conhecer a matéria. Então vamos pedir o Gabriel, né, para ele fazer a leitura aqui, e nós vamos parando a hora que precisar, tá? E vamos explicando. Então você vai lendo pausadamente, alto, aqui para a câmera aqui, e daqui a pouco a gente vem complementando. A hora que precisar parar, eu te falo. Dado meu interesse crescente... Esse é o capítulo? Esse é o capítulo 10. No No Bosque Bosque das Águas. Sim. Dado meu interesse crescente pelos processos de alimentação... Um minutinho. Então, nós falamos que o capítulo anterior foi sobre a alimentação. Então, ele está prosseguindo o capítulo 9. O interesse crescente a respeito da alimentação. Lá no capítulo 9 foi falado que um dos processos de alimentação lá foi uma luta para tirar a comida do povo em nosso lar. Foram muitos e muitos anos que o governador lutou para tirar a comida densa, porque as pessoas queriam alimentar lá com mesas lautas. Queriam continuar com a mesma alimentação da terra. A mesma que nós comemos aqui, eles queriam lá. Então o governador, opa, está errado. O espírito não precisa da alimentação. Mesmo ele sentindo a necessidade dela, ele não tem precisão nenhuma de alimentar. Aí vieram técnicos, espíritos mais elevados, de esferas superiores, ensinando que os processos da respiração, nós estudamos isso aqui,
né? Falando que a respiração é um meio de alimentação, através dos componentes do ar, o nitrogênio, que o corpo físico não capta, mas o perispírito tem condição de captar. É isso? É Lísias que pronuncia o nome do... É. Lísias convidou. Vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Olha, tem uma marquinha vermelha aí? Tem. Bom, No parágrafo de baixo. Ah, não vai, então vamos. Até ótimo, vai até lá. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou. O risco já passou, tá? Então, espera aí. Então, nós Tem vamos... 2 riscos aqui. Mas o primeiro é isso. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Então, tá vendo? Ele tinha interesse em aprender. Então, o enfermeiro vem ensinando, né, a técnica da curiosidade dele, porque vamos dizer assim, o professor, ele vai avançando à medida do interesse do aluno, não é? Então, quem está já no nível mais elevado, ele vai, é questão de didática, à medida do interesse, ele vai explicando cada vez mais. E o André Luiz tinha essa virtude, né, de interesse, queria aprender. Então, já que ele achou super interessante a questão da alimentação, o Lísias convidou a ele para ir até o Bosque das Águas. Então, olha para vocês verem como que o bosque, a água, está ligada à alimentação. E aí, então, pode prosseguir. Aí, gente, agora ele vai entrar numa coisa interessante, que é o aeróbus. Já ouviram falar do aeróbus? Então, pode ler que eu venho explicando. Esperamos o aeróbus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu um grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições. Até no risco, tá? Tá. Visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Chegou agora. Bom, agora vamos falar um pouquinho do aeróbus, daqui a pouco você volta para me ajudar. Pode deixar. Ô, gente, aqui, ó, o aeróbus, interessante que aqui, nas entrelinhas, nós já temos ensinamentos profundos. É por isso que nós estamos estudando aqui em grupo, né? Porque tem que não só ler, mas interpretar dentro da obra de Kardec. Então, o aeróbus, né, ele fala que Lísias convidou, devido ao interesse dele no sistema de alimentação. Então, Lísias, gentilmente, aquele enfermeiro, né, que cuidava dele no hospital, convidou a ele para ir até o Bosque das Águas. E ele achou super interessante que eles ficaram num ponto, determinado ponto da praça, da grande praça onde tem a governadoria. Já trouxemos aqui o desenho, né, mostrando os ministérios e a grande praça que rodeia o palácio do governador. E ali então eles ficaram num determinado ponto e o Lísias falou: aguardemos o aeróbus. Então, interessante. Se eles estavam ali esperando um transporte público, mesma coisa de falar assim, aguardemos o bonde, aguardemos o metrô, aguardemos o ônibus passar. Agora, interessante que a gente tem que pensar naquilo que a gente está lendo. Os espíritos precisam de transporte para se locomover? Depende do grau. Isso, depende do grau da evolução.
Então, nem todos os espíritos precisam do transporte. Então, é interessante que a gente tem que ir pensando, eles não foram nem caminhando e nem volitando. Porque os espíritos de maior envergadura espiritual, eles volitam, eles pairam, eles não precisam de veículo de locomoção. Ficou claro ou não? Então, de acordo com o que a Thelma falou, a evolução do espírito, o seu perispírito consegue a técnica da volitação. De acordo com o quê? Com o seu grau de moral e intelectual, de conhecimentos. Por que não? E também de moralidade. Então, a volitação está relacionada com esses itens. E como o André Luiz ainda estava convalescendo, e aí o Glízias vai falar, logo no outro parágrafo à frente, que nosso lar é uma colônia de hein, gente? Transição. Por quê? O Lízias vai explicar isso, é importante. Porque ela não está nem aqui e nem aqui. Ela é de transição. Ela não está nem aqui nos planos ao nível da Terra, né? A Terra. Como nos planos mais superiores, nas regiões superiores. Então, é uma colônia de transição. Embora ela tenha 6 ministérios, cada um com a sua característica, e existe um ministério que é o da união divina, onde os espíritos já estão bem mais evoluídos do que os outros ministérios. E nós já estudamos isso para trás, que cada ministério tem quantos ministros? 12. São 6, no total de 72 ministros. Então, os ministros mais avançados na evolução são os 12 da união divina. Ele vai falar aqui que é importante esses ministros da união divina, porque são eles que vão magnetizar as águas que vão ser distribuídas por toda a colônia. Então, são esses espíritos que vão fazer a magnetização das águas. As águas que vão servir em todo tipo de atividades de nosso lar. Aí eles vão pegar esse aeróbus, entenderam? Eles vão entrar nesse aeróbus, e o interessante que o nosso Gabriel leu aqui, que está numa altura mais ou menos de 5 metros do chão. Então, ele paira. Ele não é um metrô, ele não é, mas o André Luiz não tinha palavras para descrever esse carro, esse veículo. Então ele faz uma semelhança com o funicular da Terra, um bonde de grandes proporções e de matéria muito flexível. E nessa estrutura do aeróbus, era como se ele fosse ligado por antenas invisíveis. Então ele tinha algum suporte, tipo nossos elétricos, aqui no plano físico. Ele não sabia explicar com as palavras que nós conhecemos. Então ele fez o que ele pôde. Um grande veículo que pairava sobre o solo, numa altura de mais ou menos 5 metros. E quando ele se aproximou do ponto onde eles estavam aguardando, ele desceu como se fosse um elevador. Não é isso que você acabou de ler? Ele desceu como se fosse um elevador, eles entraram e o André Luiz vem relatando o que acontece lá, antecipando para nós o plano espiritual. Falando que estava repleto de pessoas, lotado de gente, espíritos, né? Que são pessoas desencarnadas, indo para algum lugar. E de 3 em 3 quilômetros ele parava. Mas a velocidade era tanta, que não permitia ele fixar
o lado de fora. O que tinha, nem a paisagem, nem as construções, ele não conseguia perceber de tanta velocidade desse transporte. E a distância não devia ser pouca, porque ali eles ficaram 40 minutos do nosso tempo. Até que chegasse no Bosque das Águas. Olha, eu tenho uma dúvida acerca desses mundos de transição. Eu não lembro se eu li, foi no livro dos Espíritos, eu posso estar enganado. Mas me parecia que o mundo de transição era aqueles que, quando tivesse uma vida para passar, passou, atingiu aquela meta, é como se o planeta acabasse e aí teriam que ser ocupados outros planetas. Tem essa questão? Eu não lembro, eu acho que eu passei por isso uma vez no Livro dos Espíritos. Acho que é diferente o que você está perguntando, Gabriel. Que mundo de transição é uma coisa. Me corrige, tá? O que eu estou entendendo assim é isso. Mundo de transição são os planetas que você está falando, né? Isso. Ali é colônia. Então, por exemplo, tem o mundo espiritual inferior, aí tem o planeta Terra, e aí tem a colônia e o mundo espiritual superior. A colônia de transição é diferente dos mundos de transição. Para mim para mim, tanto nosso lar poderia ser considerado um planeta, tudo bem que são dimensões diferentes, por isso que a gente não consegue enxergar, mas eu pensava que mesmo devido a essa característica, ela ainda era considerada um planeta, mesmo nós não conseguimos, mesmo nós não tendo a capacidade de enxergar, entendeu? Porque o que eu entendo da diferença de colônia de transição e mundo de transição é que é o seguinte, a colônia é assim, você está no plano terrestre, ok, aí você morre, perispírito, aí você vai para essa colônia de transição para depois você ir para o mundo espiritual que você pertence ali, que você aprendeu o que você precisava para chegar naquele mundo mais... Porque se fosse por esse raciocínio meu, esse mundo de transição, se fosse diferente do seu raciocínio, é como se o nosso lar tivesse um tempo para acabar. Entendeu? Aí, bom, não sei, temos duas hipóteses. Olha, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui a pergunta que se trata desse assunto. Tem fundamento a pergunta dele. Tem fundamento. Agora nós temos que achar perguntas lá que se referem aos mundos habitados. Lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar bastante sobre isso, né? O Evangelho está por aí, não, né? Está lá em cima, né? Pois é. Aí o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo fala de há muitas moradas na casa do meu pai. E a gente tem que parar, porque tem que explicar essas coisas. Isso é importante, né? Então lá ele vai falar da situação da Terra, né? A situação dos mundos inferiores, dos mundos superiores, né? E vai falar da questão de mundos transitórios. O que você quer dizer? Mundos transitórios. As coisas estão vindo da minha cabeça aqui por intuição. Então vamos ver aqui, mundos transitórios, não é mundo de transição não. Está escrito lá no Livro dos Espíritos. Deixa eu ver aqui, mundos Pode ser transitórios. Me veio na cabeça na hora. E eu nem tinha preparado isso. Vamos ver aqui. Acho que é isso mesmo que você está falando. É isso mesmo. É isso mesmo, tá vendo? Como é que são as coisas? Os Espíritos não deixam a gente sem resposta. Aqui. Vamos entrar nele aqui, você lê para mim aqui. Na internet. Tem um Wi-Fi aqui, ó, só não Tá, passando. na internet tá. Passando. Mundos transitórios. Vê se acha. Ele está dizendo aqui, me veio a intuição, na hora. Não são mundos de transição, são mundos transitórios. Está escrito aí no Evangelho, e isso aqui eu não estou olhando aqui não. Veio na minha mente com uma velocidade do relâmpago. Estou vendo aqui outra coisa, estou até sem óculos, não estou enxergando. Por isso que estou pedindo vocês para ler. Mas é bom a gente parar. Porque se fosse por esse raciocínio... Os mundos transitórios, por sua vez, são estéreis.
Apesar da Terra ser um planeta fértil, já foi estéril nos primórdios da sua existência. Vamos esperar a Thelma achar lá, porque Esse aqui é eu... livro dos Espíritos? Ou... Não, o Evangelho Evangelho. segundo o Tem os Espiritismo. dois. Então, quando a Thelma acha lá, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, tem a parte que se chama de mundos transitórios. Eu achava que eu tivesse lido isso no livro do... Pode ser que tenha, sim, claro. Tem aqui diferentes estados da alma, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causas das misérias, instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, regenerados e progressão dos mundos. Leia aqui pra mim. Deixa ele... É porque tá nas entrelinhas, sabe, Thelma? Pois é. Pode ler. São, entre outros mundos... Peraí, lê tudo. Mundos transitórios. Ah, tá. Mundos E transitórios. de onde que está vindo essa fonte aí? O livro dos Espíritos? Ou... Tá aqui, o site tá Amigos da Boa Nova. Não, Pra mas eu saber estou se- dizendo, acredito mas que se seja for, o à livro medida dos que você for Espíritos. lendo, eles vão falar. É porque aqui tá bem reduzido, né? Mas se abrir aí, entra ela Certo. toda. Será que abre? Mas lê o que você deu Tá. aí, meu filho. O que são mundos transitórios segundo o Espiritismo? São, entre os mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que elas podem ter acesso e onde elas gozam de maior ou menor bem-estar. Pois é, então essa parte aí que está falando são mundos físicos, os mundos transitórios. Agora, a colônia de transição que está dizendo aqui, ela está no meio, ela está na transição. Não é também o que nós estamos passando agora, que é uma transição. Nós estamos agora na transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de... A gente está no meio. Aqui a transição quer dizer, está no meio entre os mundos, esferas superiores e esferas inferiores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos, isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. E aí prossegue aqui. Mas essa identificação, se o nosso lar faz parte, vai acabar assim, acho que não. Não é isso não. A gente não tem essa Transição explicação. aqui que ele está dizendo é que está entre o meio, entre esferas superiores quanto a Terra, né? Está entre um. Tem espíritos São mais ainda evoluídos e menos evoluídos, exatamente. É. Onde tem espíritos que ainda precisam da reencarnação. Esses espíritos que estão aqui no mundo, na colônia de transição, significa o seguinte, eles ainda precisam de reencarnar. Agora, nos planos superiores, nos mundos ditosos, celestes ou divinos, o espírito nem corpo tem mais não, gente. Não precisa de corpo físico mais, ele precisa de reencarnar. Então, aí os espíritos, que definição se dá dos espíritos? O espírito é um clarão, é uma chama, é uma centelha. Porque não vai precisar de braço, vai precisar de perna. Agora, o espírito é alguma coisa? É claro que é. É a inteligência, é o princípio inteligente do universo. E a matéria? É outra coisa. A matéria serve de instrumento para que o espírito faça a sua evolução. Ele se serve da matéria para poder progredir. Por isso que ele reencarna. Agora, nos mundos superiores, o espírito precisa reencarnar, mas olha que bênção. Porque não é fácil mexer com a reencarnação, não. Né?
Então, se ficar só lá no nosso lar, naquele paraíso lá, naquela tranquilidade, que a natureza exuberante, não, mas tem resgates, tem débitos, então precisa reencarnar. Tem erros do passado, tem desilusões, tem desafetos, então tem que consertar. Precisa passar nos mundos físicos, os espíritos que ainda têm que reencarnar. Perfeito? Então, essa questão aí, depois a gente olha com calma, tá? Pra gente não fugir muito do assunto. Pode terminar para mim a leitura aqui, Gabriel? Terminar não, né? Vamos aos poucos, desenvolvendo o assunto. Então, nós já falamos do aeróbus, né? Eles pegaram aeróbus e foram até o Bosque das Águas. Agora nós vamos ver, você está aqui, né? Isso. Presta atenção na leitura, gente. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes. O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Olha que beleza, gente. Olha, tudo é matéria. Vento, perfumes. Ele está relatando para nós em detalhes o que tem no mundo dos espíritos. Que a vida continua. E tudo lá é mais bonito do que aqui. Nos mundos melhores, né? Porque no umbral, só sofrimento e dor. Só sofrimento e dor. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Olha que maravilha, gente, um rio de grandes proporções. Então nós temos lá rios, oceanos, águas abundantes de grande, uma correnteza maravilhosa. Agora ele vai falar que essas águas eram cristalinas, puras, elas não eram poluídas, como aqui as pessoas fazem com a água da terra. Muitas vezes, né, não cuidam, corrompe a água. Então é importante a gente conhecer a dedicação a essa bênção que Deus nos deu, que é a água, ao cuidado com a natureza. Olha aí para vocês verem. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste. Olha, quando ele fala tonalizada em matiz celeste, qual que é o nome do rio? É verde? Você acabou de ler aí, Gabriel? Que nome que é o rio? É verde? É amarelo? É que cor? Está falando aí, rio azul. Está escrito aí. E a gente tem que observar e estudar as palavras que estão aí. Quando ele fala que o rio é azul, que a água é cristalina, é porque ela é puríssima. E ela é de um azul celeste. Por isso que é chamada de azul, rio azul, porque ela reflete o firmamento, o céu. Então a água era extremamente limpa. Isso é que importa nesse estudo aí. Você já viu aí em cima que você leu o rio é azul, chamado de rio azul? Não, nem reparei em azul, só vi que tonalizada em matiz celeste. Em cima não falou em azul? Não. Então vai falar Teve uma embaixo. outra coisa que falou de azul, mas não era isso. Azulinhas flores. Isso. Azulinhas flores. Isso. Então embaixo vai falar que o rio é azul, porque ele reflete o firmamento celeste que você falou. Pode continuar? Pode. E o celeste é azul. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga. A maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Aqui tem uma marcação vermelha sobre isso. Você pode continuar? Notando meu deslumbramento, Lísias explicou. Estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões do nosso lar.
Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes. Olha que interessante, os amantes vão lá fazer excursões. Sabe para quê? Vai falar aí, para amor e fidelidade na terra. Então, muitas pessoas planejam a volta em um lar aí. Não é para desvirtuar, nem para outro tipo de interesse sexual, não é nada disso. Eu acho que não é voltado ao amor de casal, eu acho que é o amor geral. Eu acho. Não, aí É já de é o casal? matrimônio na É de terra. matrimônio. São namorados. Porque eu pensava São que lá não namorados. tivesse esse tipo de relação. Tá vendo que tem? Ainda é transição. Tá vendo? A gente ainda tem muito do que a gente sente aqui, né? Mas é por isso, porque lá, por exemplo, a dona Laura, a mãe do Lisas, nós vamos ver na frente, ela estava esperando o esposo voltar da terra. Então, ali já constituindo um lar mesmo, entre os casais. De um nível diferente do que a gente tem aqui, mas é uma relação amorosa. Sem né? dúvida. Tanto da pessoa que foi deixada aqui, e ela espera lá, de coração, o amor mesmo, matrimonial, quanto dos filhos, dos parentes, etc. Jesus não deixou no Evangelho, não separeis o que Deus juntou? Então está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, inclusive. Tem um capítulo lá, não separeis o que Deus juntou. Mas é o que Deus juntou. São o quê? Afinidades. Deus junta pela afinidade. Mas aí, Ellen, esse contato iria continuar em outras vidas? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas, por exemplo, vamos supor, 3 reencarnações. Poderia vir com o mesmo casal 3 reencarnações seguidas? Como vir com eles ou vir com outras pessoas e depois se reunirem lá. Isso que ela está falando é interessante. Mais à frente, nós vamos ver quando ele está lá nas câmaras de retificação, já ajudando nas enfermarias lá, ele vai relatar de uma pessoa, acho que é o irmão Tobias, se eu não me engano. Ele desencarnou e ele tinha sido viúvo na terra, ele casou segunda vez na terra. Quando ele foi para lá, desencarnado, a viúva já estava esperando ele, que era a verdadeira esposa. E a outra, que ele manteve um matrimônio aqui com ela, depois da morte da primeira, desencarnou também, foram morar todos 3 na mesma casa. Um homem com 2 esposas. Aí se davam muito bem, davam um relacionamento excelente, elas super amigas e estavam preparando para voltar com uma como filha, se eu não me engano. Mas aí, no caso, uma seria a mãe junto com o tal do Tobias? Oi? Uma seria a filha. Uma voltaria, no caso, se eu não me engano, não sei se eu estou confundindo as coisas, porque são muitos livros, né? Mas nós vamos ver esse caso ainda, do irmão Tobias. Mas aí o casal, o Tobias mais a antiga mulher, seriam pais dela? Seriam na outra encarnação. Lá ela estava como esposa também. 2 esposas, só que uma era a do vínculo e a outra era ali de um sistema de amizade. Aí uma pessoa falou assim, gente, não estou entendendo, mas existe isso no plano espiritual e nós vamos estudar mais à frente. Boa pergunta. Porque a vida não é igual aqui, gente? Mas só porque desencarnou é diferente? Não. É sublime, é elevado, as pessoas todas não têm nenhum sinal de inércia em nosso lar. O André Luiz já falou em capítulos anteriores, não tem sinal de inércia, é movimento constante, todo mundo em prol do trabalho. E hoje nós vamos ver que os espíritos do Ministério da União Divina operam nas águas. É um serviço de trabalho, porque eles vão magnetizar essas águas como remédio, trazendo as curas e também como alimento e distribuindo em toda a colônia. Porque eu vi uma pessoa falando que a gente não vem para reencarnar com pessoas que a gente já reencarnou, que a gente tem alguma coisa. Aí na minha cabeça não faz sentido. Quem falou isso? Uma pessoa falou isso. Mas tem que seguir os livros, assim, a orientação, os livros seguros, né? Então, é uma pessoa... Porque nem todos os livros também são seguros. É uma pessoa que diz ter conhecimento. Uhum. E na minha cabeça isso não faz sentido, porque você vem para reencarnar realmente para resolver as coisas que você tem para resolver. Você
mas aí nós estamos estudando aqui a obra do Chico Xavier, porque é uma obra 100% segura. É ou não é? Alguém tem dúvida? Não. É uma obra 100% segura. Por isso é que nós falamos dos princípios fundamentais, que abre assim um horizonte de conhecimento, e falamos de prosseguir no estudo das obras de André Luiz. Porque isso tudo que você está fazendo vai ser esclarecido. Não pode ser numa reunião só. Não tem jeito. Então, aos poucos, sem ansiedade e com muita, como é que fala? Prudência, muito bem-vinda a sua pergunta, foi muito importante e tem a ver com o tema, né? Agora, interessante que o André Luiz queria perguntar mais sobre esse negócio de casais lá. Sabe o que o Lízia fez? Puf, cortou, não é a hora. Pode ler, que você vai ler. Ele estava doido para perguntar. Vamos saber mais. Vai chegar a hora. Não está na hora ainda. Pode continuar. Trata-se de um dos locais prediletos para as excursões dos amantes que aqui vêm tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências da terra. A observação ensejava considerações muito interessantes, mas Lísias não me deu aso a perguntas nesse particular. Ele queria perguntar, o Lízia, ó, não deu aso. Não está na hora. Vamos lá. Indicando o edifício de enormes proporções, esclareceu. Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul, agora que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. Um minutinho. Ele fez a relação aí, porque lá na outro parágrafo, ele falou que era águas celestes, cristalinas. Quando fala em celeste, a gente liga logo com azul, porque é azul celeste, do céu. E o firmamento é azul. Então ali refletia o azul, por isso que ele é chamado de Rio Azul. De tão cristalina e puras águas. Diferente do que os homens, muitas vezes fazem na terra de não cuidar das águas, né? Deve porque lá também não tem essa necessidade material que a gente tem que fazer mineração, essas coisas. É incrível, né? Porque eles não têm, entre aspas, eles não têm nem a necessidade da água, entre aspas, eles não têm. E nem do esgoto, né? E ainda assim, eles cuidam muito melhor que nós. Isso. Temos a necessidade Exatamente. total. Porque ele está falando uma coisa importante, porque as excreções do corpo humano, elas são voltadas para os rios, né? Os lençóis de água, eles contaminam com as fossas, né? Com os esgotos, porque os espíritos não precisam de excretar. Porque a alimentação deles é frugal, é sutil. Então, isso tudo, Otelo, é importante no estudo, porque nós perguntando e tendo essas curiosidades, significa o seguinte, nós estamos aprendendo, nós somos curiosos, como o André Luiz. Aqui, resumindo a palavra sobre a sua pessoa e a palavra também, mas o maior predador do mundo é o ser humano, o homem, porque destrói tudo. Perfeitamente. E ele falou a verdade. A mulher é vocal e outra, é matriota também, que cuida de filhos e tudo mais, mas o homem é predador. É quando a gente fala homem, entendeu? o sexo destrói tudo. humano, é tudo, homem e mulher, né? Não, porque mulher até que não, mas o homem é mais predador porque é mais, né? Porque o homem é mais razão, a mulher é mais sentimento, né? Mais físico do que a mulher, porque a gente vai para o exército, vai para viajar para esse mundão do Deus afora. E eu mesmo já peguei exército. Então a gente viaja esse mundão afora, tudo aí, então destruindo tudo. O que ele na falou frente uma coisa que o André Luiz vai falar aqui na frente. Correto. O que ele falou aí está aqui. Então Correto. vamos esperar o Gabriel ler, que a gente vai complementar o que ele falou aqui. Corretamente. Por causa do egoísmo humano. Destrui tudo. Né? Então vamos ver. Em seguida, reúnem-se novamente abaixo do serviço da regeneração e voltam a constituir o rio que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Percebendo minha indagação íntima, acrescentou:
Com efeito, a água aqui tem outra densidade, muito mais tênue, pura, quase fluídica. Tá vendo, gente? Outra densidade. Notando as magníficas construções que me fronteavam, interroguei. Olha, magníficas construções. A matéria lá. Olha que maravilha. O belo. A que ministério está afeto ao serviço de distribuição? Qual dos 6 ministérios? Perguntou isso. Imagine, elucidou Lísias, que este é um dos raros serviços materiais do Ministério da União Divina. União divina. Que diz? Perguntei, ignorando como conciliar uma coisa e outra. O visitador sorriu e obtemperou prazeiteiro. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Tá vendo? Quase ninguém cogita de conhecer a importância da água. Não é isso, amigo? Corretamente, essa festa mesmo. Nós estamos aqui aprendendo a zelar pela água. Exatamente. Se faltar água, nós somos mortos. Exatamente. Então, infelizmente, faltou água, infelizmente, nós somos berçário de caixão. Exatamente. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nessa cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores semelhante dádiva. Conhecendo-as mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Qualquer natureza, tanto positiva quanto negativa. Hein? Corretamente. Aí vai falar agora. Eu sou positivo com a sua palavra. Isso. É positivo. Aqui A água manda tudo no mundo. Aqui ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Alimento e remédio, lá nas colônias mais espiritualizadas. Há repartições no Ministério do Auxílio absolutamente consagradas à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior. Entre nós, cabendo a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes de nosso lar, com a pureza imprescindível. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da Olha, corrente... então a água é um elemento de trânsito, é um veículo para os fluidos. Os espíritos magnetizam ali, depositam ali elementos curadores e também nutritivos, para que o espírito se nutre dessa água. Quando o André Luiz chegou na enfermaria, o que eles ofereceram lá? Caldo reconfortante e água pura. Daí a 3 dias já estava andando. Não foi? Nós já estudamos aqui. Agora eles têm que ser muito evoluídos para ficar como é que fala? Fluidificando esse monte de água. Exatamente. Mas eles são. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo, no ponto longínquo, oposto a este bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo em seu seio nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, objetei. Agora vai falar do planeta, vai falar do que você falou. Aqui na Terra. Ó. Corretamente. Jamais Eu vou recebi. ouvir com o coração em aberto. Isso. Jamais recebi elucidações desta natureza. O homem é desatento há muitos séculos. O homem é desatento há muitos séculos. É o que ele está falando. Vamos lá. Tornou Lísias. O mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico. A chuva dá-lhe o pão. Sabia que o corpo físico tem 70% de água? Que nós temos o sangue, que é a base de água? Que Corretamente. nós temos os rins que filtram as águas?
o sistema excretor, os órgãos, tudo precisa de água. É o Porque que- sem a água, É o que acontece? O rim da gente parar e infelizmente está em óbito. ué. E a gente sabe que nós somos Aí- gerados numa bolsa de água. Corretamente. Líquido amniótico, não é? É um líquido. A Então, gente, resumindo, a gente vem a bolsa da barriga da mãe da gente, que a gente vai surgir um sujeito homem ou uma feminina também, né? Porque a geração vem no ventre. O rio organiza-lhe a cidade. A presença de água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo. se julga absoluto dominador do mundo. Isso é o egoísmo do homem. Então ele se julga, ele não dá valor às coisas de Deus. E se julga o absoluto, só ele. Né? Ele esquece de pensar. O André Luiz foi preocupar com esses valores quando ele foi para lá. Esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá tempo, contudo, em que copiará os nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Olha aí, gente, a importância. Em cada lar, a água absorve as características dos nossos pensamentos, da mente. Por isso a mente deve ser o quê? Controlada, com equilíbrio. Pensamentos bons. Absorver o pensamento positivo. Pensamento Isso positivo. é até aqui, né? Porque muitas das vezes quando você vai tomar água, por exemplo, fluidificada, você tem que pensar naquele seu problema, que é como se a água se transformasse em um remédio específico para aquilo que você pensou. Exatamente. Porque não é a Aqui, fé que remove e o vou te mal. falar uma real, meu amigo, meu primo. Não tem nada melhor que você tomar um copo de água ou bem gelado, ou então um neutro de filtro mesmo. Maravilha. A dessa macia, igual, igual algodão. É uma bênção. Exatamente. A água no mundo, meu Tranquilo. amigo, não somente carregaria os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas. Nociva nas mãos perversas. Então a água será complicada na mão dos perversos. E Útil, útil nas mãos generosas. nas mãos generosas. E, quando em movimento, sua corrente não só espalhará a bênção de vida, mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, Tá vendo? absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, levando-lhes a casa material e purificando-lhes a atmosfera íntima. Calou-se o interlocutor em atitude reverente, enquanto meus olhos fixavam a corrente tranquila a despertar-me sublimes pensamentos. Olha, com relação a esse efeito da cura, nós temos um parágrafo do livro dos médiuns. Dá tempo de ler? Dá? Não, por mim Tá. eu estou É porque disponível nós a temos ouvir. horário, né? Leia esse capítulo aqui, que vai resumir tudo o que foi falado aqui a respeito das curas. Das curas. O Jesus curava. Então nós vamos entender como que se dá. Capítulo 8º, segunda parte do livro dos médiuns. Percurso. Item 130. A existência de uma matéria elementar única Já está... falamos aqui hoje do fluido cósmico. A matéria elementar única. Vão prestando atenção, gente, tudo que foi falado aqui. está hoje quase geralmente admitida pela ciência e os espíritos, como se acaba de se ver, a confirmam. Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que, pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. Nós não falamos que tudo vem do fluido cósmico, tanto a matéria do plano físico como a do plano espiritual? Está reiterando aí. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples modificação, tornar-se venosa, fato de que a química nos oferece inúmeros exemplos. Toda a gente sabe que, combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Ambos inofensivos formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Sem mudança nenhuma das proporções,
Às vezes, a simples alteração no modo de agregação molecular basta para mudar as propriedades. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar, concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades, fazendo para isto a sua vontade o efeito do reativo. O que ele está falando aí? Dos ministros de nosso lar que magnetizam a água, transferindo para ela os fluidos nutritivos como medicamentos. É isso que ele está falando aí. Pode continuar. Item 131. Esta teoria nos fornece a solução de um fato bem conhecido em magnetismo, mas inexplicado até hoje, o da mudança das propriedades da água por obra da vontade. O espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito. Ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético que, como atrás dissemos, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, ou o elemento universal. Ora, desde que ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo. Com os fluidos do organismo. Então, se os espíritos magnetizam a água, pode operar a cura nos fluidos do organismo. É isso que ele está falando aí, ó. Está explicando como que se opera as curas. Não serve de remédio? Vamos lá. É só para finalizar agora. Tá. De onde o efeito curativo da ação magnética. Efeito curativo da ação magnética. O passe não é magnético? Sim. Lá nós estamos recebendo os fluidos magnéticos? Olha aí. Convenientemente dirigida. Você quer que ele... Vai até no ponto só e tá bom. Porque não tem jeito de nós continuarmos. Tá. Você quer que ele esses outros dois parágrafos? Não, só no ponto final. então já foi. Já foi? Então pronto, gente. O tempo acabou, a gente desenvolve com mais calma, não adianta correr, né? Tem que ser devagar. Obrigada, até a próxima.